Olá, hoje é sexta-feira, 13 de março de 2026. Bem-vindos a mais um episódio do nosso DexCast. Hoje vamos falar de geoeconomia e geopolítica de um jeito diferente, com um questionamento simples. Quanto dinheiro já perdemos na vida por medo? Medo de errar, de ser enganado, de sair da poupança mental, de trocar a falsa segurança do depois eu vejo isso pela responsabilidade de aprender a decidir. E é justamente por isso que o livro Supere o Medo de Perder Dinheiro, do Cladson Taumaturgo, merece atenção. Pelo prefácio, dá para perceber que este livro não é um livro escrito de cima para baixo, como se alguém estivesse só distribuindo regras prontas. Ele nasce da própria trajetória do autor. Ele relembra a infância nas décadas de 70 e 80 em um Brasil de inflação muito alta, com preços sendo remarcados o tempo inteiro no supermercado e com as contas da casa sempre no limite. Mais tarde, ele conta que cresceu com essa preocupação de dinheiro, buscou segurança, teve medo de investir e passou anos praticamente no 0 a 0 financeiro. Isso é importante porque mostra uma verdade que muita gente conhece, mas nem sempre admite. O nosso jeito de lidar com dinheiro não começa na planilha, começa na experiência. Tem gente que aprendeu que dinheiro é proteção, que dinheiro é escassez, que investir é arriscado demais. E tem gente que, sem perceber, foi formando uma relação emocional com o patrimônio. No prefácio, o autor trata o medo de maneira madura. Ele não diz que o medo é absurdo. Ao contrário, ele reconhece que o medo é uma emoção universal ligada à sobrevivência e que, em certa medida, ele protege. O problema começa quando esse medo sai do controle e passa a sabotar objetivos financeiros e o crescimento do patrimônio. Ele também faz um ponto muito interessante. Coragem não é a ausência de medo. É agir mesmo sentindo medo por causa de um motivo maior. E aqui, para mim, está a força principal do livro. Porque, no fundo, ele não parece ser um livro sobre ficar rico rápido. Ele parece ser um livro sobre amadurecer financeiramente. E amadurecer financeiramente é entender que investir não é um concurso de bravura, também não é um jogo de adivinhação, e muito menos um palco para seguir influência que fala bonito e promete facilidade. Investir bem começa quando a pessoa passa a se conhecer melhor, entende seus limites, organiza seus objetivos, observa os próprios erros, busca informação confiável e aceita que não existe fórmula mágica. Pelo que o livro propõe, a mensagem é mais ou menos esta. Cada pessoa precisa encontrar o seu caminho, o método e o seu grau de conforto, mas precisa fazer isso com mais consciência e menos ilusão. Esse espírito está claramente refletido no livro, quando o autor apresenta a obra como um guia prático para compreender emoções financeiras, desenvolver mentalidade de investidor e fazer escolhas mais assertivas. Agora, por que esse tema conversa tanto com o momento atual? Porque o mundo lá fora não ajuda ninguém a ficar calmo. Nessa semana, os mercados foram chacoalhados por uma combinação muito sensível: escalada do conflito no Oriente Médio, tensão no Estreito de Hormuz e disparada do petróleo. Nesta quinta-feira, o Brent fechou acima de $100 por barril e a Reuters reportou disrupções graves de oferta e transporte na região. Ao mesmo tempo, o debate global continua marcado por um pano de fundo mais estrutural. O Fórum Econômico Mundial apontou o confronto geoeconômico
como o risco mais provável de desencadear uma crise material global em 2026, citado por 18% dos respondentes, além de colocá-lo no topo da severidade para os próximos anos. E quando a gente olha para a inflação no Brasil, o IPCA de fevereiro veio em 0,70, acumulando 3,81 em 12 meses. Agora vem o ponto central do DexCast de hoje. Você não precisa virar especialista em guerra, petróleo, tarifas, bancos centrais e geopolítica internacional para cuidar melhor do seu dinheiro, mas também não pode fingir que essas coisas não existem, porque elas existem e batem no bolso, no combustível, no frete, na inflação, nos juros, no câmbio e na confiança. E no fim das contas, batem no jeito como as pessoas consomem, investem, contratam, adiam ou aceleram decisões. E qual é o equilíbrio? O equilíbrio é este: acompanhar o mundo sem virar refém do mundo. É exatamente aqui que o livro e a mensagem recorrente do nosso DexCast se encontram. O livro, pelo que o prefácio mostra, ajuda a organizar o investidor por dentro. Ele fala de medo, de mentalidade, de aprendizado, de decisão. E a geoeconomia e a geopolítica ajudam a organizar o contexto por fora. Elas nos lembram que os preços não se movem no vazio, que o dinheiro não vive isolado e que decisões pessoais acontecem dentro de um cenário maior. Mas atenção, acompanhar cenário não é viver em estado de pânico informacional. Tem gente que lê 20 manchetes por dia e continua decidindo mal. Tem gente que assiste horas de análise e continua sem saber qual é o seu objetivo. Tem gente que confunde excesso de notícia com preparo, e não é a mesma coisa. Preparação é transformar informação em critério, é saber filtrar, é saber dizer: isto aqui importa para mim e isto aqui é só barulho. É olhar para liquidez, segurança, rentabilidade, prazo, perfil e disciplina, sem terceirizar a própria responsabilidade. No fim, talvez a grande lição seja esta: o medo não vai desaparecer, nem do investidor iniciante, nem do investidor experiente, nem de quem acompanha o cenário global. O que pode mudar é a forma de como lidar com ele. Você pode deixar o medo travar a sua vida financeira, ou pode usar esse desconforto como convite para estudar mais, planejar melhor e decidir com mais lucidez. E talvez seja por isso que esse livro faça sentido agora, porque num mundo barulhento, tenso e cheio de ruído, a resposta não é virar profeta do mercado. A resposta é construir com clareza sobre quem você é, sobre o que você quer, sobre o que está acontecendo no mundo, e clareza sobre o fato de que não existe fórmula mágica. Existe processo, aprendizado, erro corrigido, disciplina e uma verdade incômoda, mas libertadora. Quem quer investir melhor precisa aprender a pensar melhor sob pressão. Então, se eu tivesse que resumir o episódio de hoje em uma frase, seria essa: você não precisa dominar o planeta para cuidar bem do seu patrimônio, mas precisa entender o suficiente do mundo e de si mesmo para não decidir no escuro. Esse é o ponto. Se o livro ajudar a vencer o medo por dentro, o acompanhamento sóbrio da geoeconomia e da geopolítica ajuda a evitar a cegueira por fora. E talvez investir melhor seja exatamente isso: menos impulso, menos fantasia, menos ruído e mais consciência, mais método e maturidade. Fiquem atentos aos nossos próximos episódios, onde continuaremos a traduzir os complexos temas da economia para o seu dia a dia. Até a próxima e um excelente final de semana!